O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Segunda-feira, dia 31 de julho de 2023, reunidos na casa de Cambinda, damos início à nossa sessão de hoje com a nossa prece de abertura. Que assim seja. Senhor Jesus, mais uma noite estamos aqui reunidos na casa de Pai José Cambinda. Pediremos que nos ampare, que reúna os nossos pensamentos, para que possamos receber o que aqui viemos buscar. Pedimos que nos clareia as nossas mentes, que nos acalme o coração, que nos acolhe com a sua maneira amorosa, generosa e saudável. Certo da sua compreensão, agradecemos esta oportunidade que aqui recebemos nesta nossa caminhada terrena. Que possamos estar em paz, tranquilos e confiantes. Que a nossa Mãe Santíssima possa nos amparar diuturnamente, que os nossos lares possam estar sob a sua proteção. Que teu manto possa nos acolher, que possamos encontrar em Ti o refúgio, para que numas horas de necessidade sabermos onde orar os nossos anseios, depositar as nossas súplicas. Obrigado, Mãe. Obrigado, Jesus. Obrigado, nosso Deus. Obrigado, Mãe. E assim seja. Boa noite a todos. A nossa irmã Fernanda para uma leitura da página para a nossa reflexão. Boa noite a todos. Leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 34. Guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, capítulo 1, versículo 15.
O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usamos a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que se dispõe. Teremos nosso irmão Sergei, e ele hoje resolveu inovar, então vamos aguardar o que ele tem aí de melhor para nós, junto com o amigo que ele resolveu hoje trazer, e que ele possa nos enriquecer nos seus estudos e que possamos aproveitar o máximo desta grande oportunidade. E o tema que ele falará é fé e proteção. Que você seja bem intuído e que possamos aproveitar bastante dos seus estudos. Bom, gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez na nossa casa, na casa que a gente recebe, a casa de Pai José. Antes só da gente começar, só um lembrete. Aos sábados, nós estamos tendo sempre às 18 horas evangelização e mocidade para todas as idades. Quem quiser trazer seus filhos, seus parentes, seus amigos, quem quiser esparramar notícia pelas suas amizades, nos seus grupos, basta comparecer ao centro às 18 horas, aí no andar aqui de baixo. Tem todas as idades, tem turmas para todos, e eu posso falar por mim, que fui nascido e criado no Milênio Espírita, depois vim trabalhar aqui quando eu tinha 30 anos de idade, mas a evangelização, as aulas da mocidade, os ensinamentos, o debate muito saudável, muito oxigenado com a juventude, é muito, mas é muito legal. E coloca na gente, digamos assim, fundações muito sólidas para quando a gente precisar nos momentos cruciais da vida da gente, a gente vai ter umas gavetas, assim, uns arquivos para a gente abrir e buscar recursos, conforme a casa também que a gente frequenta, mas é muito marcante, é muito forte essa participação na mocidade, na evangelização. Então estão todos convidados. O nosso trabalho de hoje é falar sobre fé e proteção. Nós pedimos a Deus, nosso Pai,
a Jesus, nosso grande professor, nosso mestre amigo. E nós pedimos também às entidades que estão mais perto de nós, a gente vai falar disso hoje, de proteção. A gente vai falar que para nós vivermos, para a gente estar aqui, para a gente estar no nosso trabalho, para a gente ser pai, para a gente ser mãe, para a gente ser profissional, para a gente ser funcionário, para ser chefe, presidente de uma companhia, o funcionário mais humilde, existe muita energia envolvida para tudo dar certo. Muitas coisas, muitos espíritos, muitas pessoas. Eu vou falar aqui de entidades particulares com quem eu convivi, cada um tem as suas. Eu vou falar aqui da Vovó Glória, ninguém conhece, nem conhecerá, mas foi muito importante na minha vida como referência moral. A Vovó Glória era da Umbanda, assim como a Umbanda, muita simplicidade, muita humildade e muita força também. E Pai João também, com quem a gente teve o privilégio de conviver. E todos nós temos os nossos amigos, as nossas entidades. Como nós tivemos pai, mãe, guias, muita gente mesmo envolvida para que a gente, o nosso projeto individual, o projeto aqui do Francisco, houve um projeto para ele vir ao planeta, houve um planejamento, ele vai seguir se achar que deve, mas tem muita gente envolvida para o Francisco dar certo. Às vezes, a gente quer dar certo de um jeito como o mundo acha que é dar certo. Ficar milionário, ser belíssimo, nada contra. Os recursos materiais são importantes, é importante a gente se cuidar, ficar belo também. Mas o projeto que a gente tem para seguir, o projeto do plano espiritual fez para a gente, e onde tem muita gente envolvida, o pai e a mãe, a Vovó Glória, o Pai João, as entidades da casa, esse projeto é muito maior e vai muito mais além daquilo que o mundo espera da gente. Ser um tremendo profissional, fazer muito sucesso, ter uma casa, um carro, bens materiais, filhos assim ou assado. Meu filho faz uma determinada coisa, não sei onde, ganha tanto por semana, um espetáculo. É importante também, mas o projeto que a espiritualidade tem para a gente vai muito mais além, e a gente vai falar disso hoje, do envolvimento que existe para isso dar certo. A Umbanda é feita de todos os elementos. Nós estamos falando de fé e proteção. A gente precisa falar da Umbanda, porque no finalzinho nós vamos falar de quem protege, de cada um que tem a sua proteção. Todos nós temos, as casas têm, as organizações, as empresas, todos têm a sua proteção no plano espiritual. Mas a Umbanda é feita de todos os elementos, de todos os espíritos, é uma diversidade danada. Na Umbanda tem os caboclos, os pretos velhos, o povo do Oriente. Isso faz a riqueza da Umbanda, que é a diversidade, o congraçamento, o entendimento. E agradecendo também, hoje nós temos aqui o povo da música. Agradecer ao nosso querido Carlos Ivan, que é professor de música, que veio trazer aqui muito mais do que os seus conhecimentos musicais, até porque o que a gente vai apresentar tecnicamente é muito simples, mas veio trazer o mais importante, a sua vibração. E para falar nisso, salve o nome da Umbanda, todo terreiro de luz, todo terreiro que segue os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós vamos falar de união. A união com fé gera a proteção, e a gente vai falar como que isso é potencializado. Nós estamos falando aqui de proteção, nós falamos de Umbanda, todos fazem parte. Vamos falar do significado da palavra Umbanda. Vem de unidade. O primeiro é Deus. Banda vem de o lado de. Por exemplo, vou tomar como exemplo aqui o meu amigo Ninho.
que tem como time do coração o Fluminense. Então, digamos que o Ninho, ele é da Flu-Banda, não é isso? Quer dizer, a banda dele é o Fluminense, é a galera dele. Como tem a galera de bike, tem a galera da academia de ginástica, tem a galera da aula de yoga. Então, isso é a banda, é a galera dele. Então, banda é a galera do bem. É a galera que está do lado de Deus, do lado do divino. Não que os demais estejam do outro lado, até porque o outro lado não existe. Eu me lembro das palavras do senhor Camaru, um chefe muito bacana que nós tivemos aqui na casa. Ele usava uma expressão que era as forças contrárias ao bem. Não falava na existência do mal. Aqueles que estão tentando retardar o bem. Então, falando em proteção e falando em fé, nós vamos lembrar que nosso Mestre Jesus disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, isso seria capaz de remover, de modificar, de transportar uma montanha. Sim, é verdade. Jesus disse também para os seus discípulos que tudo aquilo que ele fez, eles, os discípulos, poderiam fazer e muito mais. E realmente fizeram, muitos deles, só para contextualizar, depois que Jesus se foi, isso no ano 33 da era cristã, porque quando Jesus nasceu foi considerado o ano 1, ele se encarnou com 33 anos, os discípulos dele criaram aquilo que alguns dizem que foi a primeira igreja, a Casa do Caminho. A Casa do Caminho tinha na direção Pedro. Pedro era tão grande que Paulo de Tarso dizia que Pedro poderia perfeitamente ser chamado de mestre, mas que ele jamais concordaria. Tamanha a grandiosidade de Pedro. E na Casa do Caminho, o que eles faziam? Aquilo que Jesus disse que eles seriam capazes de fazer. Eles faziam curas, eles recebiam pessoas, eles faziam assistência, eles tinham pouquíssimos recursos financeiros, mas eles conseguiam fazer as coisas. Paulo, inclusive, lá pelo século I, ele teve um período em que ele viajava o mar Mediterrâneo todo, circundando o sul da Europa, o norte da África, e ele fazia trabalhos de tecelão. Com esse trabalho de tecelão, eu fico imaginando a quantidade de dinheiro que ele devia arrecadar. Não devia ser muito. Ele economizava esse dinheiro, e Lucas também sustentava ele durante as viagens, porque Lucas era médico do exército romano, e com esse dinheiro Paulo mandava para Pedro. E com esses parcos recursos, a Casa do Caminho ainda fazia assistência às pessoas necessitadas. Então, eu vou lembrar aqui, falando em fé, das possibilidades que nós temos de fazer. Eu vou me lembrar quando o centro retornou às palestras, se não me engano, Viviane falou da oração, se não me falha a memória. Na palestra seguinte, o Nuno falou da casa de oração. Interessante. A oração é muito importante. Eu assisti um vídeo um dia desses eu não me lembro se o cara era cientista, ele falando que está comprovado cientificamente, uma palestra, aliás, que a Viviane fez sobre ciência e religião, muito interessante, porque hoje a ciência avança muito para comprovar conceitos que a doutrina espírita já defende há séculos. Um deles é esse, em que fizeram experiências que quando a pessoa entra em oração, o número eu não me lembro, mas tipo assim, no lobo frontal do cérebro, eu não sei o que o lobo frontal faz, eu sei que o que ele faz quando a pessoa entra em oração, aumenta em 7 mililitros a quantidade de circulação no lobo frontal, e ficou comprovado que a oração faz com que a pessoa tenha facilidade de tomar decisão. Que coisa incrível, né? A oração acalma, suaviza, sem dúvida alguma, mas ela também potencializa a capacidade do cérebro em atuar. Interessante. A ciência aí falando aquilo que nós já lemos nas obras de Kardec há mais de 150 anos. E o Nuno falou na semana seguinte da casa de oração. Muito bem. Falando na casa de oração, nós estamos falando aqui de congregação, da união de pessoas. Então eu proponho aqui que a gente faça um pequeno exercício, um pequeno experimento. Eu espero que todos fiquem à vontade, muito simples. Eu vou falar uma palavrinha. Essa palavrinha é O-H-M ou O-M. Ela é assim, ó. Om.
Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer em sequência. Eu vou fazer Om e vou apontar para o Francisco e vou pedir para ele fazer o mesmo. De maneira que quando eu tiver Om, aí o Francisco começa Om e a gente vai numa reação em cadeia, aqui na mesa. Posso contar com você também, Ivan? Então vamos lá. Eu vou começar, vai ser um experimento interessante. Eu vou começar, depois eu aponto para o Francisco, depois eu aponto para a Fernanda, depois eu aponto para o Carlos Ivan. Quando eu estiver apontando, a pessoa para quem eu apontar vai fazer Om. Vamos lá, Francisco? Então vamos. Então vamos lá, eu vou começar fora do microfone. Muito bem, uma experiência pequena. A gente vai potencializar essa experiência. Interessante que eu pedi ao Francisco num dado momento para não fazer. Então é interessante, né? Nós iniciamos uma corrente, uma vibração. Lembrando que o Uno falou da casa de oração, na segunda palestra que nós tivemos, depois que o centro retomou, eu me lembro dele ter falado da participação de todos. Todo mundo é participante ativo nas sessões espíritas, nas palestras, com as suas vibrações, que nós aqui simbolizamos no Om, para parodiar aqui os templos orientais. E nós fizemos aqui em apenas 4. Estava indo bem. Só que teve um dado momento que o Francisco não fez, a meu pedido, claro. Interessante, talvez tenha diminuído a potência do trabalho que a gente fez aqui. O Francisco, hipoteticamente, ele parou de fazer porque eu pedi. Mas ele poderia ter se desconcentrado, poderia ter desistido de participar da vibração. Interessante, é um efeito diferente. Quando todos nós fazemos sincronizado, aquele Om, quando eu estou terminando, Francisco faz, quando ele está terminando, a Fernanda, e assim nós ficamos com um Om o tempo todo, mantendo a vibração, com a participação ativa de todos. Eu vou me arriscar aqui a fazer um experimento com assistência. Espero que topem e concordem, ou pelo menos com os irmãos aqui da casa, para a gente não ter nenhum constrangimento. Nós não estamos aqui fazendo uma peça de arte, é apenas uma simulação da vibração, para a gente entender a diferença que faz quando nós estamos vibrando juntos e em sincronia. Vamos fazer só uma pequena experiência, tudo bem? Então nós vamos fazer o seguinte, primeiro vamos nós 4 aqui fazer Om, depois a fila aqui, onde está a Márcia, a Ângela, essa primeira fila. Depois a fila lá do Nuno, do Guga, da Cristina, pode ser só essas 3 fileiras. Então a gente faz Om, quando estivermos terminando, eu vou apontar ali para a Márcia, aí eles farão, depois eu aponto para o Nuno, eles farão, depois eu venho para cá e a gente só repete isso. Tudo bem? É só uma experiência. Vamos? Então primeiro nós 4 juntos aqui. Tudo bem, gente, é suficiente só para a gente fazer essa pequena experiência para perceber que o que é isso? Isso é uma vibração materializada pela voz em sincronia, ou seja, cada um fazendo aqui o seu papel ativamente. A gente faz aqui o som, depois a fileira, depois a outra, de maneira que nós ficamos com um Om contínuo. O que é isso? Isso é a sincronia, isso são as vibrações juntas, todo mundo na mesma direção, todos nós estamos no Om, não tem ninguém pensando, cara, será que tem jogo do Flamengo hoje à noite? Né? Pô, eu tenho que pagar uma conta amanhã. Isso é sincronia, isso é concentração e direcionamento. Todo mundo vibrando na mesma direção.
Isso faz com que a gente potencialize as nossas possibilidades. É claro que se eu, sozinho, tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu não tenho. Se eu tivesse essa fé a que Jesus se refere, eu não passaria por 90% dos problemas que eu passei na minha vida. Sem dúvida alguma. Mesmo frequentando a casa espírita, tendo um certo direcionamento, tendo intenção, mas a gente tendo uma fé do tamanho de um grão de mostarda, seria suficiente para a gente não passar essas agruras, ok? Mas a gente, mesmo tendo uma fé menorzinha ainda que o grão de mostarda, a gente agindo em conjunto, num ambiente que tem uma certa egrégora, como diziam os gregos. O que é egrégora? É o cheiro que o lugar tem. Por que numa escola de música, eu me lembro de um amigo, um senhor que era professor de música, uma vez ele dando aula para um aluno, né, o aluno comentou, um amigo meu, comentou que em casa ele ensaiava, ele tinha um certo desempenho, mas quando ele ia na escola de música ele tocava muito melhor. Aí esse amigo, um professor muito antigo, comentou, mas aqui é o ambiente da música. Pois é, aqui onde nós estamos é o ambiente do direcionamento positivo, com a união de todos, as vibrações para as coisas acontecerem num certo direcionamento, somado à egrégora, ou seja, o cheiro que as paredes têm, aquilo que nós estamos vibrando, aquilo que nós estamos desejando, isso fica impregnado no ambiente e reverbera de volta para as pessoas que vêm frequentar. Agora, curioso, essa experiência aqui do mantra Om, isso foi o que a gente viu, certo? Eu fiz aqui o mantra, Francisco, Fernando, Carlos, Ivan. O Francisco falhou, quebrou um pouco a corrente, né? A gente não tem aquele som Om o tempo todo. Muito bem. Mas isso foi o que a gente viu. Imagina o que a gente não viu. E é disso que nós estamos falando. Proteção. A gente precisa lembrar que tem muita gente envolvida para a gente dar certo. Tem muita gente envolvida no planejamento do Francisco, nas questões da vida dele, nos direcionamentos. Estou dizendo Francisco como qualquer um de nós, é quem está mais próximo de mim. Mas tem muita gente envolvida. A vovó Glória estava envolvida na minha vida. O Francisco tem os envolvimentos dele. As pessoas que foram muito importantes nos seus direcionamentos, a professora, criatura iluminada, que em algum momento todos nós tivemos, um professor ou dois ou uma dúzia, que nos teve compreensão, perdão, conhecimento. Uma curiosidade, uma pessoa de quem eu gosto muito, uma senhora já de bastante idade, eu tenho um amigo que é da minha idade, que foi aluno dela. Um dia desse eu me encontrei com ele e ele falou assim, poxa, a dona fulana, eu fui aluno dela e eu era bom aluno, eu tirava boas notas, mas eu era muito bagunceiro. Uma vez eu explodi uma bombinha na sala de aula, isso tem muito tempo, né? Aí, passado muito tempo, eu já era adulto, estava casado, tinha filhos, esse amigo contando. Encontrei com essa professora e falei, dona fulana, a senhora me perdoa, dona fulana, aquela vez que eu fiz aquilo, aquela bagunça e tal. E ela, como tinha perdoado, nem se lembrava disso, para falar a verdade, já está com bastante idade. E esse amigo disse que a postura dessa professora, a atitude positiva, de pedir para ele tomar juízo, de agir com disciplina, mas com amor, com carinho, dando apoio a ele, que era ótimo aluno, só era bagunceiro. Ele disse que essa atitude dela, de não ter o tratado, digamos assim, como um criminoso. Agora imagina, gente, que loucura que é um aluno explodir uma bombinha no fundo da sala de aula. Pois é, então ele disse que essa professora não teve uma atitude de tratá-lo assim como um bandido, um delinquente. Ela deu uma bronca nele, falou com ele, fulano, toma juízo, conversou com ele, levou até a direção. Então ele disse que nesse momento essa professora teve um direcionamento extraordinário para ele. Então, vamos lembrar que tem muita gente interessada em que a gente dê certo. Isso se chama proteção. Muito bem, nós estamos falando aqui em vibração. E eu vou lembrar do seguinte: muitos elos formam a nossa corrente, e cada elo é formado em sua mente. Se a fé é forte, a corrente não se parte, o elo fecha e o irmão não se abate.
Pode chover, relampejar ou trovejar, que a unidade nunca vai se abalar. Quando fraqueja um elo dessa corrente, Jesus completa os elos em sua mente. Isso foi um centro em que nós trabalhamos durante 10 anos, no Rio de Janeiro, que nossa corrente é a corrente de fé, o nosso templo é Jesus de Nazaré. Era o nome do centro, né? Templo Espírita Jesus de Nazaré. Interessante a questão dos elos da corrente, a união que é feita e a força que tem todos os elos juntos, direcionados, com a egrégora do ambiente e num direcionamento somatório. Essa é a questão. É disso que nós estamos falando aqui. Quando nós temos o OM em sintonia, em sincronicidade, com disciplina, numa direção, nós temos um somatório de forças. E agora nós vamos falar do seguinte, falando em proteção, eu me lembro de um livro de André Luiz, eu não me lembro se é Os Mensageiros ou Missionários da Luz. Nós estamos falando em proteção, todos os lugares têm proteção. As ruas, as estradas, a casa da gente, o carro da gente, a empresa onde a gente trabalha, todos os lugares são sagrados e desenvolvem as suas atividades. E todos eles têm proteção. Um livro de André Luiz conta que uma ocasião, fazendo uma rememoração rápida, André Luiz foi um médico que morou no Rio de Janeiro, isso lá pelo começo do século XX, ele era um sujeito muito rico. Alguns especulam que ele foi fulano, foi ciclano, isso não faz diferença. E ele desencarnou, ele tinha condições financeiras extraordinárias, ele tinha nome, era muito bem visto na sociedade, foi uma pessoa boa, né? Atendeu um monte de gente de graça, cometeu seus deslizes, fez mal para uma pessoa, para outra, cometeu um erro ou outro, e depois de desencarnado ele vagou pelo umbral durante 8 anos e meio, e ele foi parar numa cidade chamada Nosso Lar, que é uma cidade que fica geograficamente falando em cima do Rio de Janeiro. Isso causa espanto, né? Não, vamos lembrar que no livro dos Espíritos está dizendo que o plano espiritual não é cópia daqui. Aqui é cópia de lá, só que é uma cópia muito imperfeita. Então no plano espiritual tem cidade, governo, ministério, todas as coisas que existem para a organização da comunidade e para o desenvolvimento das suas atividades. O nosso planeta, a nossa sociedade aqui, dos encarnados, com as suas imperfeições, tem um governo, tem os responsáveis, mal ou bem, não estamos entrando no mérito, se fazem bem ou mal o seu trabalho, mas nós temos pessoas encarregadas da saúde da população, da coleta do lixo, dos transportes, pessoas encarregadas em fazer as leis, muito bem. Então nós temos as pessoas também encarregadas pelos caminhos, inclusive na espiritualidade. Então uma vez André Luiz e Vicente, que também era médico, os dois espíritos desencarnados, eles estavam vindo aqui para o planeta e mais o chefe deles, não me lembro do nome, Alexandre, não me recordo. Acho que era Alexandre, se é do livro Missionários da Luz, era o Alexandre. Os três estavam passando por uma estrada rural, um local bucólico, uma estrada de terra. Num dado momento, eles repararam que um homem estava deitado no chão, sangrando, e do lado dele tinha um jumento muito irritado, muito irritado. Aí o chefe dessa expedição, digamos que era o Alexandre, ele se dirige a um espírito que está nessa estrada e fala com ele: fulano, poxa, essa via aqui, essa estrada, é responsabilidade sua. Como é que você deixa acontecer uma coisa dessas? O jumento dá um coice no pobre do sujeito. Aí o espírito encarregado por essa estrada responde: olha, eu aconselhava ele o tempo todo tentando influenciar a mente dele, mas ele chicoteava o animal com muita raiva. Teve um momento em que o animal não se conteve e deu um coice nele. Então é interessante. Nós estamos falando de uma estrada no plano espiritual, uma estrada bucólica, na área rural, isolada, tem pouca gente. Pois é, tinha lá um sujeito, um espírito, tomando conta daquela via. E nós temos isso em todas as partes, em todos os lugares. Nós temos proteção. E por falar em proteção, a gente falou lá atrás, no começo do nosso estudo, que a Umbanda é a reunião de tudo, de todos,
inúmeras falanges. Assim como uma empresa, um governo, nós não temos lá, numa determinada empresa, o departamento de vendas, o departamento de estoque, e tem um departamento que cuida da limpeza, da segurança, da faxina. Esse departamento normalmente não é tão midiático, não é tão glamouroso. Mais glamouroso são os departamentos de venda, que atingem os objetivos da empresa, que geram riqueza, que conquistam o mercado, as ações na bolsa se valorizam. Esses departamentos da empresa, eles são mais glamourosos. Mas nós temos também os faxineiros, os que fazem a limpeza da empresa, os que fazem a proteção. E nós tivemos agora, dia 13 de junho, foi o dia de Santo Antônio. E Santo Antônio na Umbanda é Exu. E o Exu é esse faxineiro. É aquele que não é glamouroso, é aquele que limpa os locais. Ele não é aquele assim que está de frente para as pessoas no atendimento. Ele é humilde, o trabalho dele não aparece. Nós vamos dizer aqui o seguinte: o sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Tudo isso tem um significado. Seu tranca-rua que é dono da gira, oi, corre, gira que Ogum mandou. É muito simbólico isso. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Existe um local. Deu meia-noite, o galo já cantou. Hoje se fala muito em lugar de fala, né? É como se fosse assim: poxa, eu não sou indígena, que autoridade tenho eu para falar da questão indígena? Ok, então vamos dizer assim, o local de atuação. Deu meia-noite, é um momento escuro, é o momento do trabalho do tranca-rua, que é um Exu, seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira aqui, Ogum mandou. Muito interessante, muito interessante. As coisas acontecem com a proteção de todos. Vamos lembrar que tem muita gente, muitos espíritos, muitas entidades interessadas em que a gente dê certo. E aí nós temos os trabalhadores humildes, que homenageamos agora, porque dia 13 foi dia de Exu. Curioso é que a gente quer falar isso porque nós estamos falando em proteção. Cada família tem um guardião. Aquela estrada lá na espiritualidade que a gente falou, que tinha um sujeito lá tomando conta da estrada e que foi cobrado pelo Alexandre, poxa, o cara tomou um coice do jumento. Cada família tem uma proteção. Cada casa tem uma proteção. A casa de Pai José tem uma proteção. O dirigente da casa, no nosso caso aqui, são os Exus. Cada empresa, cada organização tem proteção. Mas interessante, como diz o finalzinho desse ponto cantado: oi, corre, gira que Ogum mandou. Quem manda é São Jorge. Então são os empregados, são os humildes, a serviço de quem comanda. E agora nós vamos falar. Não se preocupe que o meu telefone não vai tocar, porque ele está no mudo, é que eu preciso de um roteirozinho que está aqui. Nós estamos falando de proteção. Nós falamos que quem comanda é Ogum. Num determinado momento entram os trabalhadores humildes para fazer o seu serviço de limpeza, de proteção, mas corre, gira que Ogum mandou. E nós vamos falar aqui de um jovem romano que foi criado no cristianismo pela sua mãe. Ele viveu na Capadócia. Capadócia fica na região de Anatólia, que fica na Turquia. Hoje pertence à Turquia. Lá nos anos 400, por volta disso aí, pertencia ao Império Romano. Existe até dúvidas se esse rapaz existiu, encarnado, mas a energia dele existe e existe uma falange muito importante que ele comanda. Esse rapaz se alistou aos 15 anos de idade no exército romano. Ele chegou ao posto de capitão ou centurião e ele acabou se tornando tribuno. Na sociedade romana, os tribunos eram as pessoas de maior status, eram as pessoas que tinham poder de decisão sobre os assuntos. Mas, curiosamente, ele se tornou muito rico. Estou abreviando a história. Esse rapaz se tornou muito rico, se alistou no exército romano aos 15 anos, se tornou um oficial muito importante, de renome, se tornou tribuno e ficou muito rico.
Mas ele conheceu o cristianismo e ele doou tudo aos pobres. Nessa época o imperador era Diocleciano. O cristianismo era ilegal. Mas acontece que Diocleciano, o imperador, gostava tanto desse rapaz e não queria perdê-lo, porque haveria uma sentença de morte, de enforcamento, de tortura, se esse rapaz não abandonasse o cristianismo. Então esse rapaz, para que Diocleciano, para não perdê-lo, chegou a oferecer dinheiro para que ele abandonasse a sua fé cristã, ofereceu escravos e ofereceu terras, para que ele abandonasse a sua fé cristã e continuasse como tribuno. Ele foi torturado. Durante a tortura desse rapaz, muitos romanos se converteram diante da sua fé, da sua firmeza, e a mulher de César, a esposa do Diocleciano, que era o César na época, se converteu também ao cristianismo. O imperador Constantino, mais adiante, nomeou esse rapaz santo, e esse rapaz então se tornou o símbolo da fé. Aí nós vamos pedir ao caso Ivan que nos ajude. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. A casa de Pai José, o terreiro é de São Jorge. Jorge é proteção, Jorge é defesa, Jorge não ataca. As armas de Jorge são o escudo, a defesa, a fé. Quem é da casa de Pai José, quem está na Umbanda, quem tem fé, quem frequenta os templos que são dirigidos por Jesus, os templos que têm a fé voltada para o nosso Mestre Jesus, tem a proteção de Jorge. E assim nós agradecemos por estarmos aqui na casa de Pai José, por termos a proteção de Jorge, que nos fortalece na fé. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nós agradecemos a oportunidade de poder trazer a nossa palavra, de poder falar da fé, e agradecemos a oportunidade de pertencer à casa de Pai José. Muito obrigado. Minha gente, sempre temos que ter a oportunidade de renovação. Então, eu confesso que para mim foi uma surpresa esse nosso encontro aqui de hoje, mas eu desejo que todos vocês tenham de alguma maneira, apesar de ter ficado surpreso também
Gostaria que vocês também de alguma maneira tenham aproveitado bem essa forma, diferente desse nosso irmão se apresentar hoje aqui enquanto palestrante, e que todos possam fazer o seu próprio juízo do que aqui foi dito e aproveitar o que puder aproveitar para o teu crescimento e desenvolvimento espiritual. Muito obrigado, Sergei, muito obrigado, Carlos João, e nos veremos numa próxima oportunidade. E vamos nos preparar para a segunda parte do nosso encontro, que é o encontro de caridade. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeio amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Alegria, onde haja tristeza. Luz, onde haja trevas. Ó Divino Mestre, permitir que não possamos mais consolar e ser consolados, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Porque dando é que recebemos, e é perdoando que se é perdoado. E morrendo é que nascemos para a vida eterna. Aqueles que porventura queiram contribuir com seus pensamentos, que possam nos ajudar, possam trazer um pensamento àqueles que julgam que necessitam, que não puderam aqui estar, que possam receber esse tratamento através dos pensamentos de todos que aqui estão presentes. Estamos aqui agora, neste momento, na casa de Pai José, encerrando este nosso encontro neste espaço físico, mas que nas nossas mentes o trabalho não cessa. Que possamos, ao retornar aos nossos lares, mantermos as nossas consciências ativas,
para que essa energia continue vibrante, para que aqueles que de alguma maneira se sintonizarem a ela possam senti-la possa se envolver possa somar. Eu desejo que tenhamos uma boa noite, que tenhamos uma boa semana, e que as nossas atitudes do dia a dia possam nos motivar sempre a seguirmos um caminho que nos faça bem e que faça bem ao nosso próximo. Que sejamos bons instrumentos para Jesus e para Deus. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite e um bom retorno aos lares. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc, e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.